Pessoal, isso é apenas uma parte do treinamento. Se você quiser ver os pilares profissionais completo, clica no link aí. Bom, dentro desse roteirinho que mais ou menos eu fiz, eu pensei em começar pelo começo. Então, quando a gente pensa em empresa, né? A empresa é o quê? A empresa é uma pessoa. A gente tem a pessoa física, que somos nós, e temos a pessoa jurídica, que é essa que gera riqueza, né? No sistema que a gente vive de capitalismo, ela que gera os bens, ela que gera o consumo, né? Então, as empresas, elas estão inseridas nesse contexto econômico-social do Brasil, o lugar onde a gente vive. Eu falo mais especificamente a partir da minha experiência no Sul e Sudeste, porque se a gente pensar em Brasil, eventualmente algum indicador pode mudar. Se a gente pensar só no Norte ou no Nordeste ou no Centro-Oeste, pode ser que algum indicador, que alguém tenha uma percepção diferente das coisas que eu vou conversar aqui. Mas no geral eu acho que todo mundo vai meio que concordar com as coisas que a gente anda observando nas empresas. Bom, então a gente tem nós, né, as pessoas físicas e a pessoa jurídica. E eu gostaria de começar dizendo que a pessoa jurídica, ela é a primeira pessoa, é a pessoa mais importante na empresa, é a pessoa para a qual nós trabalhamos, é a pessoa que coloca o arroz com feijão na nossa mesa, que paga o aluguel, que compra o leitinho das crianças. Então a gente deve respeito à pessoa jurídica, a essa empresa onde nesse momento a gente está alocado. E isso é muito importante, porque a gente tem que respeitar a empresa onde a gente está trabalhando. Se você está numa empresa que você não tem respeito por essa empresa, às vezes está na hora de procurar alguma coisa mais coerente com o teu perfil. Mas vamos lá, vamos imaginar que você está numa empresa, que você se identifica com essa empresa e que você realmente quer fazer a diferença aí no teu trabalho. A porta de entrada da empresa é o recrutamento e seleção. O que tem acontecido com o nosso recrutamento e seleção aqui no Brasil nas últimas décadas, e em especial na última década, para ficar mais próximo a gente, né? A gente vê um cenário, ou pelo menos é isso que eu tenho visto nas empresas, a parte de recrutamento e seleção, dentro das pessoas do RH, por exemplo, os que fazem recrutamento e seleção estão tendo um giro mais rápido na empresa, ou seja, está sendo difícil achar uma pessoa tecnicamente boa, entendeu? E que tenha todas as características, as habilidades necessárias para exercer esse cargo, para contratar para as empresas. Bom, qual que é a dificuldade? Tá? São várias, né? Eu vou falar o óbvio do óbvio. Primeiro, o mercado de trabalho não está preparando mais profissionais, não tem tempo necessário para preparar os profissionais que as empresas estão precisando, porque a velocidade das pessoas com relação à paciência, a compromisso, a querer realmente fazer parte de uma estrutura, isso daí tem ficado para trás, né? A gente vê que as pessoas buscam, se candidatam a vagas na empresa, mas chega na hora, isso pela internet e tal, pelo telefone, você faz uma prévia ali, mas na hora que você chama a pessoa na empresa, não sei se isso acontece aí na sua, mas as que eu participo, eu vejo muito isso, cargos operacionais principalmente, você agenda a entrevista e o cara sequer aparece, não te dá nem um oi, entendeu? Então, o que a gente lê dessa situação? Olha só, vamos pensar naquela pirâmide estrutural do Maslow, né? A liderança e meus pares aí sabem muito bem quem é o Maslow. Então, a primeira linha, a base da pirâmide de Maslow é a sobrevivência. Então, vamos lá. O que significa a sobrevivência hoje? Significa que a pessoa que não tem a oportunidade de ter um teto sobre a cabeça, de ter uma energia elétrica, uma água corrente, né, que não tem condições de manter a sua geladeira cheia, essa pessoa que está buscando, né, superar esse nível de sobrevivência, a ciência diz para a gente que a chance dela encontrar felicidade é muito pequena, né? Praticamente ela não tem chance. Se você não tem onde comer, onde dormir, cara, você tá ferrado, entendeu? Então, a gente tem que olhar primeiro para esse nível de sobrevivência. Quando a gente vai
Para o recrutamento e seleção, a gente já vê pessoas que às vezes estão fora do mercado ou que estão vindo de outras empresas, mas para cargos operacionais. Porque os cargos operacionais, pessoas que ganham aí, eu sempre falo, entre 3 e 4 salários mínimos, eu entendo que essas pessoas serão aquelas que terão, num futuro, todos os benefícios que hoje a gente conhece da legislação, da nossa velhinha CLT, que fez acho que 80 ou 90 anos esses dias para trás. É caduca, mas é o que temos, né? Cheia dos seus remendos, é o que temos. Então eu entendo que via CLT, nos próximos anos, esses cargos operacionais, eles são fundamentais, porque é o cara que tem que ir todos os dias, é o cara que tem que ligar a máquina, operar a máquina, enfim, é Brasil. Empresas mais modernas já têm apenas 2 ou 3 na produção, mas a grande imensidão do Brasil ainda depende dessa mão de obra, né? Dessa mão de obra operacional para trabalhar. Um operador de caldeira, importantíssimo, né? Um motorista de caminhão, fazer uma entrega. Então, esses cargos, o que que acontece? Eles, ao longo do tempo, eles serão um pouco mais valorizados. Em contrapartida, os cargos de administração, qualquer área da administração, a gente vê que tem muita gente no mercado. Tem muita gente no mercado por diversas razões aí que eu não vou me alongar aqui. Tem outros vídeos meus aí no YouTube que falam sobre isso. Mas o fato tem muita gente procurando oportunidades na área administrativa nas empresas, como analista, como assistente, como gerente, como especialista, como o que for. Esses aí estão procurando a sua colocação CLT nas empresas. E aí é assim, se você tem uma vaga muito específica, vamos imaginar que você precisa de alguém para fazer a folha de uma faculdade que tem diversas particularidades, tem a folha administrativa, tem a folha acadêmica, que são coisas diferentes, e você precisa de uma pessoa experiente nesse segmento. Aí você vai começar a sofrer. Porque quando você precisa de um cargo financeiro genérico para uma empresa de segmentos mais padronizados, é tudo meio que igual. Quando você precisa contratar uma pessoa para um segmento bem específico, aí você começa a passar na peneira e você vai vendo que os profissionais realmente qualificados são poucos, né? Então tem muita gente. O que que isso impacta no recrutamento e seleção? Isso impacta que você vai ter um universo absolutamente gigante de currículos e de pessoas que vão te procurar, e você vai ter que ter um filtro bastante grande para poder realmente reconhecer aqueles candidatos que estariam aptos a trabalhar na sua empresa. Os trabalhadores operacionais, por outro lado, eles têm uma outra pegada, né? É muito fácil para eles estar trabalhando agora na sua empresa, ganhando, sei lá, R$ 2.000, e aí a empresa vizinha ali está pagando 2.200 e o cara vai para lá achando que os 2.200 do vizinho é melhor que os seus 2. Dependendo do pacote que for a remuneração, às vezes pode até ser. E os R$ 200 para ele significam quase 10% do salário, para ele é significativo, embora a gente olhe e ache, é só R$ 200, é pouco tal, mas para ele pode ser significativo. Então a gente vê muito entra e sai. E principalmente porque às vezes o operacional, se ele não for também um especializado, ele vai aprender. E nesse aprendizado ele pode também não gostar. Ele sempre fala assim, vamos ver, tal, quando aparece para entrevista, e depois pode ser que não goste. Beleza. Bom, e como é que fica a pessoa do recursos humanos ou a pessoa na empresa que faz o trabalho de recrutamento e seleção? Eu vou dar algumas características para vocês que eu vejo como importantes hoje em dia. Primeiro, tem que ser uma pessoa experiente. Uma pessoa, não pode ser uma pessoa novinha, uma pessoa que acabou de sair da faculdade, porque o recrutamento e seleção dele depende a economia que a empresa vai fazer na capacitação desse funcionário, de não ter que demiti-lo pouco tempo lá na frente, de ter uma pessoa que foi devidamente testada, devidamente avaliada, ponderada, que passou pelas diversas etapas do recrutamento e seleção e que teve sucesso, né? Então, às vezes, nos cargos operacionais, a gente não faz tudo isso.
né? Mas a pessoa que cuida do recrutamento e seleção, ela tem que ter esse preparo. Ela tem que estar preparada para lidar tanto com os cargos administrativos, uma quantidade grande, assim como cargos operacionais, que têm sido cada vez mais difícil. Não vou nem falar de PCD, porque aí a coisa complica de vez. Então, essa pessoa do recrutamento e seleção, ela tem que ser uma pessoa experiente. Ela tem que ter uma formação adequada e uma formação de preferência já um pouco mais antiga. Ela tem que conhecer essas teorias do recrutamento e seleção. Porque, apesar, às vezes, a gente deixar o conhecimento de lado em função da grande prática que a gente tem que exercer todos os dias, o conhecimento ele é fundamental para a gente entender, por exemplo, aquele funcionário administrativo que está procurando uma colocação de supervisor, por exemplo, na área financeira, em que posição ele está de Maslow? Em que posição ele está? Como que aquela pessoa está se sentindo? O que ela trouxe para a entrevista do passado dela? Quais foram as experiências que ela teve? Qual é o olhar dessa pessoa do recrutamento e seleção sobre aquele outro humano que ela está entrevistando? Esse é o olhar que ela tem que ter. Eu sempre digo, e olha só, nunca tive tão certo, eu falo isso há muitos anos. Quando você busca uma pessoa, faz uma seleção, a gente tem que procurar boas pessoas, boa matéria-prima. Por quê? Porque o conhecimento técnico, aquilo que a pessoa não sabe, se ela tem uma boa índole, ela vai saber. A técnica você ensina. Se a pessoa tiver interesse, tiver comprometimento, ela vai lá e aprende. Então isso não é problema. O problema é o recrutamento e seleção identificar essas matérias-primas boas. E durante o decorrer aí desses próximos vídeos, a gente vai voltando sempre a esse assunto. Então vamos lá. Caracterizando ainda a pessoa do recrutamento e seleção. Precisa ser uma pessoa que não seja muito nova, tem que ser uma pessoa experiente, uma pessoa com um tempo de formação já, uma pessoa que entenda de gente. O que é uma pessoa que entenda de gente? É uma pessoa que olha para o olho do candidato, sabe? Que escuta o que o cara está falando e sabe interpretar. Porque muitas vezes a gente passa por cima, a gente atropela, a gente põe um papelzinho assim do lado com as habilidades que a gente quer encontrar e segue aquele roteiro bobo que a gente fez e não olha nem direito para a cara do candidato. Então isso é uma regra, gente, principalmente para o recrutamento e seleção. Isso é uma obrigação, sabe? O cara chegou, você já olhou o currículo, se ele chegou até a sua frente é porque ele está interessado naquilo lá e você também. Então, naquele momento que vocês vão ter aquele tete-a-tete, é para você realmente procurar conhecer aquela pessoa e dentro daquela pessoa, aquele profissional. A ordem é essa. Então, eu espero que com relação ao recrutamento e seleção... Bom, tem mais coisa aqui que eu posso colocar sobre recrutamento e seleção. Vamos lá. Vamos amarrar o recrutamento e seleção, porque o próximo tema vai ser remuneração. Então eu vou amarrar lá no tema de remuneração.